Olá, olá, Librianos! Sejam bem-vindos ao canal A Roda. Eu sou a Mará. E seja bem-vindo 2022, né? Que venha com muita alegria, muitos caminhos abertos, paz no coração, né? Muita prosperidade, muita verdade que a gente merece, né? Também sou libriana. É o seguinte, esse é o segundo vídeo que eu gravo, né? E como eu entrei nesse campo aqui, eu tô achando bem legal. Esse é o nosso jogo, né, dos librianos da mandala astrológica, e eu achei muito poderoso. Eu acho que a gente poderia mantê-lo. Não quis retirar uma outra novamente para não mudar esse campo, tá? Tive um probleminha aqui com a imagem, mas agora eu acho que já vai dar certo, né? Então é o seguinte, como o baralho cigano, eu tirei uma carta para tirar a mensagem geral, tá, do jogo. E saiu a casa, né, o Lenormand. Não sei se dá para identificar aqui, mas tem um pavão lindo ali, né, representando o Oxum, né? Qual é o arquétipo, né, da lâmina da casa, né? É a lâmina da nossa segurança, né, emocional, física, né, o nosso maior templo, né, pode ser o nosso corpo também, pode ser o nosso autocuidado, ao nosso prezar, né, se preservar, se organizar, né, também, né, e pelo tarô, nós outros, também como campo geral, eu senti a necessidade de embaralhar novamente, né? No momento anterior. E saiu a Imperatriz e o Eremita como fundo do deck. Então, assim, tá um momento muito pessoal. Das outras tiragens também, né? Parece que esse ano de 2022 ele tá sendo uma outra oportunidade de entrar e ter esse autoconhecimento, e se perceber no mundo, se organizar no mundo, né, com a segurança da casa, com o amor da casa, né, que tem lírios, tem margaridas, jarros, né, uma casa próspera, uma casa com alimento. A Imperatriz, ela traz isso da abundância, né? Ou como foco, né, de organizar a família, de organizar a prosperidade, né? E o fundo do deck traz o eremita como ele é o grande concretizador desse fato, né? Ele é muito é engraçado, ele é muito. Se a gente for pensar nos carros e no eremita, apesar de um ser lento e o outro na rapidez, ele traz essa característica da terra, da concretização, né, e do empoderamento, do saber de si, né? Os carros, ele tem esse movimento, ele tem esse empoderamento também na rapidez, né? Agora o eremita, ele traz com essa característica da firmeza. Vai ser numa raiz forte, né? Essa cocriação ali da Imperatriz, que é Iemanjá, né? Ela traz esse cocriar de uma maneira firme, forte, devagar e constante, né? Com essa característica do devagar e constante, né? É devagarinho que a gente chega lá, tá? Então, a nossa mandala astrológica aqui, como que ela vê o nosso 2022, né? Na casa do eu sou, veio simplesmente a imperadora, né? Que é o imperador, e os carros. Eu tava falando dos carros agora, pô, né? O que vem como característica nessa casa, que é uma casa ariana dos carros, né? Que é uma casa do movimento, que é uma casa
ela traz novamente essa questão. Parece que para os librianos esse ano o fazer é também se empoderar, né? É como se eles estivessem conseguindo colocar para fora esse eu sei qual é o meu caminho, né? E os librianos, ele tem essa característica da escolha, né? Da balança, né? O que é a balança? Ela erroneamente, tem gente que lê como indecisão, não, é a característica do colocar na balança as polaridades, entender o que tem de positivo e negativo aqui. O que tem de positivo e negativo daqui? Qual dos dois me convém para eu seguir? É claro que tem o lado sombra também, libriano, né? Às vezes o libriano escolhe não escolher, né? Ele se retira e permite que um outro escolha, né? Então esse eu, esse ego, né, que é a casa 1 astrológica, ele fica descompromissado, ele fica desprotegido, né? Aí quando aparece um imperador aqui, confirmando e afirmando o movimento conselho, é como se os librianos já estivessem num processo de autoconhecimento legal, num processo terapêutico, né, ou de vida mesmo, de colocar a mão na massa e de estar entendendo como falo, de segurar as rédeas mesmo da vida, né, do próprio caminho, de estar se empoderando de fato. Qual é a energia que eu quero para mim, como eu escolho essa profissão, ou quais os amigos que eu quero, quais as pessoas que eu quero como meus amigos, ou como relacionamento amoroso, né, ou como área de trabalho, né, o que faz sentido para mim, o que me nutre, o que não nutre, né, nesse aspecto, né. E aí na casa 2, que é uma casa taurina, do eu tenho, desse poderio também, de novo, né, do minha produção, né, vem simplesmente a sacerdotisa e hierarca, né, são duas cartas extremamente espirituosas, espirituais, e são são espirituais, espiritualizadas, ancestrais, né? São figuras velhas, antigas da nossa ancestralidade, né? E é isso que eu falei, né? O que é a casa 2, né? O que é a minha produção? O que eu... Como que eu uno, né, esse material e esse meu eu com essa sabedoria anterior dos meus ancestrais? Como que eu assumo esse poderio, né, do eu tenho, eu sou, né, eu posso? É como se estivesse falando aqui que a gente... a sacerdotisa no tarô dos orixás, ela é representada por Nanã, né? Então é como se fosse um momento de cura quando a gente tem e se empodera. É um momento de entender que eu faço parte da materialidade e o que eu produzo e faço também é espiritual, também é conduzido para... É como se a gente estivesse falando o seguinte: tudo que eu produzo materialmente, ele atinge vários âmbitos, várias energias, várias dimensões. E ela também chega na dimensão espiritual, né? Então, ou a dimensão espiritual também vem ao nosso encontro, né? Da produção, do encaminhamento, né, do direcionamento de caminhos, do entender onde eu quero, onde eu estou, o que eu conduzo, tá? Não sei se tá claro para vocês, mas ela entra nessa questão espiritualizada, tá? E aí a carta geminiana, né, da comunicação com o primeiro processo em casa, por exemplo, com os irmãos, etc, né? Vem o mundo e o eremita, né?
Então, assim, mostrando novamente ali, né, no início da carta, aparece o eremita com a imperatriz, né? Aqui aparece o mundo como carta conselho, né? E o eremita ali como o que está hoje, né? Então é um momento de comunicar isso para o mundo, de comunicar, de fazer essa interlocução da sabedoria libriana, né? Do que está vindo, né? Do que como que eu direciono isso, né? É claro que como carta conselho geral, esse eremita daqui, ele diz no calma, é devagar, mas é devagar que a gente vê resultado firme, né? E você tá indo para o mundo. Eu não vejo isso aqui como exatamente essas duas como antagônicas, mas como processo, tá? De utilizar os 4 elementos a favor de si, assim, ao seu favor, aos seus caminhos, a esse conhecimento antigo, porque aqui a carta do tempo, ele também é antigo, né? Ele também é o senhor do tempo, ali trazendo essa questão, tanto da alquimia, né, no tarô dos orixás, é o Baloiê, ele faz o medicamento da cura, né, aquela cura que ninguém tem, aquela cura que os outros não fazem, né, ele é alquímico nesse sentido, né, ou do falar de si para o outro, né, nesse sentido de como eu conduzo, né, essa minha fala, como que a minha sensação é que estou falando aqui com alguns terapeutas, das pessoas entenderem como foi o seu processo e isso também direcionar sentidos, né, para outras pessoas ou como caminhos, né? É como se as pessoas estivessem olhando para você e seguindo um processo semelhante ao seu, tá? Aqui na casa canceriana, a gente tem as estrelas e o dependurado, né? Que é o enforcado, né? Então, assim, se tá difícil escolher, se tá difícil entrar nessas polaridades, não entender qual seguir, né? Entrega também para a espiritualidade, né? Como se estivesse pedindo um momento de resiliência no sentido de confiar, tá? Confia no que estão dizendo, confie no que é além do que a sua mão faz, né? Você está sendo conduzido. Às vezes o momento de resiliência ou o momento do não movimento, né, é o momento que a gente gasta mais energia, né? Que a gente está ali pendurado e bem, né? Que a figura ele tá fazendo 4, né? Isso não quer dizer que ele não esteja gastando energia, nem esteja no não movimento, né? Existe movimento aqui, né? Um dia desses eu falei em outra tiragem que é como se fossem processos de energias, né? Tem os carros do eu sou em movimento, né? Como se estivesse lidando com o que é a digestão, né? A digestão, a gente pega o nutriente, ingere, faz a digestão e o organismo elimina o que serve e aproveita o que... ou elimina o que não serve e aproveita o que serve, né? Então, assim, a carta do dependurado, ela significa... ela é parecida com a ruminação do gado, a ruminação da vaca, né? Que ela precisa ingerir o capim, ter aquele processo, depois de um tempo que ela vai para o processo digestório, enquanto isso ela fica se sentindo satisfeita, né? Ou fica cheia, mas a digestão não ocorre.
né? Ou não um movimento, mas que ali tem um gasto X de energia, né? E que gasta mesmo. Às vezes a gente tem isso na vida, né? Eu preciso estar no meio do furacão e ver os elementos que estão acontecendo na minha vida, né? De vez em quando desponta um ou desponta outro, aí eu pego, lido e devolvo, né? Até a gente conseguir sair do meio do furacão, né? Isso na casa 4, né? Uma casa canceriana dos sentimentos. Então, assim, confie também. Mas aqui pede na confiança externa, uma confiança espiritual. Assim, confie que nem tudo é você que vai fazer pelas próprias mãos, né? É uma resiliência no sentido da vida, uma resiliência no sentido de eu não controlo tudo, nem tudo eu sou fazedor, né? Ao mesmo tempo que na casa 1 aparece o eu sou, né? O que eu produzo, eu sou o que eu movimento, é também uma noção do eu sou o que eu produzo, eu sou o que eu conduzo, eu sei quem eu sou, mas eu sei que a vida também tem o movimento dela. Eu sei que eu também preciso ser resiliente no que eu vivencio, né? Às vezes a gente se depara com uma doença, às vezes a gente se depara com uma perda de um ente querido, às vezes a gente se depara com uma perda de um imóvel, sei lá, né? Algo nesse sentido, né? Não passei no mestrado, né? Coisas que a vida vai trazendo como alguma situação de frustração desse sentimento, desse estar seguro canceriano ali da casa 4, né? Que nem tudo sou eu e depende só de mim, né? A gente tem as questões da vida também, né? Que estão ao redor e conduzem como elas querem, né? Conduzem como a espiritualidade quer e direciona a gente, tá? Mas nesse sentido que eu quis dizer, tá? Então, na casa 5, apareceu a Imperatriz e a Torre, tá? Possivelmente, alguns librianos estejam passando por questões complicadas, amorosas, ou até assim, excessos de trabalho, excessos de produção, né? Aqui fala de uma casa de prazer, uma casa leonina, de aparecer, né, no mundo, né? E a torre, ela traz essa sabedoria da vida também, de selecionar, né? De falar, não, aqui não tá bom. Ela direciona a gente para o eixo certo, né? Ela é uma carta da destruição do que não tá bem conduzido, né, ainda. Né? Aquele tijolo ali da base não foi bem elaborada, tá? Então, ela traz isso como uma situação para ser visitada. Como estão meus prazeres, né? Como está a minha relação com a minha família, com os meus filhos? Eu conduzo a vida do jeito que eu queria, do que eu imaginava, né? Eu consigo aproveitar minha família, ou eu estou trabalhando muito, né? Como que eu direciono, o que está faltando ali como base, né? Para eu virar essa Iemanjá aqui, né? Essa imperatriz maravilhosa, né? Condutora do meu reino, né? Do meu projeto, das minhas coisas, do que me traz alegria e felicidade, né? Então é como se tivesse alguma questão ali, leonina, de se ver, né, que não está sendo visto ainda e que precisa ser limpado para o libriano voltar para o caminho certo dele. Deixa eu só ver aqui na área. Entendeu? Para o libriano voltar ao caminho certo, tá?
Aí aqui, uma casa do cotidiano, virginiano, né? Vem a ressurreição, né? E o universo. É o renascimento da fênix, tá? Também para os virginianos, assim como para os cancerianos, né? E é um momento de... E eu não vejo aqui como se o libriano tivesse escondido e sem oportunidade exatamente para o mundo. Mas eu vejo como se ele tivesse alterado de posição aqui, como se ele tivesse mudado de profissão, como se ele tivesse ainda preso em algumas questões, aí o chefe saiu e eu pude ser visto, ou assumir o lugar do chefe, assim, como equipe, algo nesse sentido, sabe? O cotidiano, ele é cotidiano, mas ele também é uma casa de trabalho, né? É um momento, sim, de ressurgimento. Volta aquele empoderamento da casa 1, né, com os carros e o imperador, tá? E aí a própria casa libriana, olha que legal. A própria casa libriana aparece no egípcio, a sacerdotisa e a casa do sol. Né? A sacerdotisa como uma lâmina de momento atual e a sol como uma lâmina de carta conselho, ela traz o seguinte como significado, né? A parte sombra da sacerdotisa ali, até com os orixás, que é Nanã, é uma parte do pesado dessa reconstrução do eu, esse autoconhecimento ou saída de uma depressão, tá? E aí o sol vem trazendo alegria, né? Essa parte sombra da sacerdotisa, ela é densa, ela é mágica, ela traz magia, alquimia, mas ela é densa, ela é da água dos mangues, né? É uma água, ela não é límpida, né? Ela é escura, pesada, né? Tem umas questões da lama, né? Então, assim, e vem o sol clareando com essas crianças, né? Com o sol, o girassol direcionando para a luz, para o próprio sol, tá? Então mostra sim que é um momento de mais leveza, tá? Para 2022. Ah, ainda bem, né? Entendo bem. Então tá. A próxima casa é a casa dos escorpianinos, né? Olha aí, legal. O louco e a carruagem. São duas cartas de movimento e de encorajamento, apesar do escorpião estar falando de coisas das profundezas, do denso também, do oculto, né? Dessa magia até emocional, um pouco nanã, né? Fala movimento e andar sem... esse andar do louco, que ele é um andar sem... Porque quando a gente fica muito parado quando a gente fica muito preocupado com o que os outros pensam, né? O que os outros vão entender, como que vão pensar da gente, existe um momento de estagnação, né? E o louco, ele tem essa sabedoria tá, eu tô indo brincando no mundo, eu não preciso da opinião de fulano, de ciclano ou de Beltrano, né? Eu tô na alegria do jovem ali louco, do inconsequente, no sentido de que eu vou no meio do muro, independente se eu tenho riscos para cair de um lado ou do outro, mas eu vou. Eu vou porque eu acredito, né? E aí vem os carros confirmando, eu vou porque sou eu que conduzo, eu que quero experimentar. Né? E isso vem numa casa de escorpião ali, de ter coragem de ir na profundidade ali dessas águas, de ter coragem de entrar nesse oculto, de ter coragem de criar nesse oculto, ele também, ou de transmutar nesse oculto.
É uma casa de transmutação, né, de vida e morte, de Plutão, né, uma casa que ela faz essa virada, esse jogo ali do pessoal, né? Uau! Né? E aí vem a carta na casa sagitariana ali, com tanta influência que a gente vai ter desse Júpiter ali também, em peixes, né? Mas Júpiter, ele tem essa característica do movimento, da justiça sagitariana, né? De ter esse condicionamento para a vida, para a expansão, para o mundo, né? De ir além, né? E aí vem um julgamento e o crepúsculo, né? A lua, né? Trazendo novamente essa separação do joio e do trigo, a coragem de entender, enxergar o que é oculto a mim, né? Emocionalmente, de poder até compartilhar isso com o mundo, ou revisitar isso com o mundo, né? Nessa expansão, né? Sagitariana, de certa forma. Poder olhar o oculto da própria espiritualidade, né? E separar isso, né? O joio do trigo, tá? E aí a gente tem uma casa do trabalho, a indecisão e a força, né? Mostra que essas questões do ir para o mundo, do fazer devagarinho, né, eles vão apresentar como desafios, mas bons como escolhas, né, que não adianta escolher 5 caminhos, a gente tem que escolher um e seguir, né, então qual que tem mais a ver comigo depois da escolha desse julgamento, né, como que eu direciono melhor isso para mim, e para o mundo, né? Como que eu escolho o que me nutre e não me nutre também, né? Meio que o pedido de sair da estagnação da escolha. Tem hora que não dá, tem hora que a gente só tem que virar e mesmo que saiba que esse foi o que eu escolhi, né? O que é justo para mim, o que é justo para o outro, né? Ou como eu posso ser inteiro e justo na minha capacidade de julgar, na minha capacidade de lidar com o mundo, de lidar com o outro, né? Mais nesse sentido, tá? E aí vem como uma casa aquariana, né, da humanidade, das tecnologias, do mundo, né, da socialização, veio a paixão e a lua, né? A paixão aqui, ela é a carta do diabo, né? É a carta do ego. E a lua dos sentimentos também. É como se a primeira carta do eu sou, né? Sai o imperador e os carros, né? Aí na carta da vida, de se apresentar no mundo, sai o ego e as minhas sombras, o meu emocional. É a coragem de ir para o mundo, ou de ir para uma tecnologia, podendo assumir quem se é, né? E bater de cara, de frente, né? Eu sou assim mesmo. Tem erros, tem. Tem. O ser humano tem, né? Então, assim, o ser humano tem, então eu tenho também, eu sou ser humano, né? De confiar também que é um momento de aprendizado, de aprendizagem humana, social, né?
todas as pessoas estão independentemente da idade, estão numa trajetória de autoconhecimento, que a gente não para de se autoconhecer, né? Até às vezes nem depois de morto, né? Por essas teorias espíritas aí, né? De evolução. Então, assim, todas as pessoas estão no processo de evolução. Todas as pessoas estão no processo de se melhorar, ou querem, né? Ou pelo menos a maioria tenta, né? Se melhorar. Qual o problema de ser você mesmo, né? E tudo bem, né? E poder ir para o mundo de alguma maneira. E poder ter sombras que você mesma revisita ou alguma outra pessoa te aponta. E tudo bem também, né? A gente tem sombras, todos temos, né? E olha que legal. E aí vem, de novo, a força aparecendo aqui, né? Mais uma casa do inconsciente de peixes. O Júpiter tá lá em peixes, né? Quem sabe tem a ver com isso. Então a gente tá aqui na carta da persuasão e da morte, né? Da transmutação, né? É como se, entrando em contato com as nossas sombras, a gente tivesse mais força ou mais capacidade de entender como que é o nosso processo. Não sei nem se existe transmutatório, de transmutação, né? Então, saber a nossa sombra, né, que o Jung fala, ele é um processo de muito empoderamento. Assim, é claro que a gente não vai ter acesso a tudo, né? Mas poder entender que isso é um processo, que eu sou ser humano, que eu falho e que todo mundo falha, né? Que eu estou num processo de desenvolvimento para cuidar do meu eu, né? Que ao meu ver é a melhor maneira possível, é o melhor caminho possível, e se empoderar disso, como na casa 1, do movimento, né? Isso reforça de novo, né? Essa transmutação, né? E o quanto da insegurança também não precisa ir embora, né? E ver que a vida é na impermanência, a vida é nesse processo de aprendizado, né? E etc. Bom, tá bem forte aqui, as tiragens foram bem psíquicas. Não sei se fez sentido para você, não deixe de checar pontos fortes do seu mapa natal, tá? Eu vou só tirar uma última aqui pra gente fechar a mesa dos librianos com o tarô dos orixás aqui, os arcanos maiores, tá? Pra gente ter o sol, Libegis. É isso aí, pessoal. Então, as crianças, os herês, o genuíno, a ingenuidade, né, o coração puro, inteiro, está aí, né? Quando a gente pode olhar com esse esse processo de autoconhecimento, né? A gente pode olhar assim com amorosidade também para o próximo, né? Espero que tenham gostado. Deixa um like aqui no canal para esse vídeo chegar para mais pessoas e ajudar aqui na comunidade, né? Se você achar que fez sentido para você. E um grande abraço.